Irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos para a reflexão do Evangelho neste primeiro dia de abril, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Com o domingo de Ramos, nós iniciamos com toda a igreja a Semana Santa. Fazemos a memória dos últimos dias da vida de Jesus. Ele que amou até o fim, entregando livremente a sua vida na cruz, morrendo para nos reconciliar com o Pai, ressuscitando. Estamos com o evangelista Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, com a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, iniciamos com toda a igreja a Semana Santa. A Semana Santa recorda os últimos dias de Jesus, sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Jesus e seus discípulos chegam em Jerusalém acompanhados pelo povo. Jesus, que sempre procurou agir reservadamente, sabemos que Jesus não gostava, não queria a publicidade dos seus gestos, dos seus sinais. Agora, ele permite que o povo o aclame como Messias e Rei. E de fato o povo ia gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, o Filho de Davi. A expectativa do povo, em princípio, era a libertação sociopolítica. Jesus, ao chegar em Jerusalém, se dirigiria ao templo e ocuparia o poder e libertaria o povo do domínio romano, o domínio estrangeiro. Sabemos que a manifestação de Jesus no Domingo de Ramos é claramente messiânica. Ela cumpre as profecias do Antigo Testamento. A entrada de Jesus em Jerusalém significa a presença do Messias em sua cidade, como defensor da justiça que leva ao cumprimento do projeto do Pai. Portanto, muito maior, de maior abrangência. Não se trata simplesmente de um projeto político-social. E assim, com a defesa dos pobres, dos humildes, do projeto do Pai, sem os aparatos do poder e com vigilância
e com obediência, ele levará este projeto até as últimas consequências. O que acontece é que em Jerusalém já havia um plano para matar Jesus, plano arquitetado pelos fariseus e alguns do partido de Herodes. E Jesus foi preso. O que aconteceu? O povo ficou decepcionado e temeroso, dispersou-se. O evangelho da missa do Domingo de Ramos é o evangelho que relata a paixão de Jesus, este ano segundo São Marcos. E o que é que nós podemos compreender da paixão? Qual a síntese que nós fazemos dela? Como um cordeiro, ele, Jesus, foi levado ao matadouro. E como ovelha diante do tosquiador, ficou calado, não abriu a boca. Apesar do sofrimento, ele não falsificou a missão que o Pai lhe confiou. Ele nutriu a certeza de que o Senhor, seu Deus, era o seu aliado e que jamais ele seria derrotado. E é verdade, se nós acompanhamos o relato da paixão, antes de morrer, na cruz, Jesus é reconhecido como Filho de Deus. E veja, reconhecido como Filho de Deus por um estrangeiro, um oficial do exército romano. Jesus, na cruz, já é vitorioso sobre a morte. Ele já é reconhecido como Deus. A traição, a negação, o abandono, a solidão, a angústia e a morte sintetizam a paixão de Jesus no corpo e no coração. Mas ele venceu, ele foi vitorioso. Não iniciamos a Semana Santa, meus irmãos e minhas irmãs, recordando o fracasso de Jesus, humanamente falando. Recordamos sua fidelidade ao Pai até as últimas consequências. Fazemos assim presente a sua paixão que se prolonga nos sofredores de nossa sociedade, nos pobres, nos doentes, nos excluídos, em tantos irmãos e irmãs que estão à margem dos bens mais elementares da vida. Na paixão de Jesus, nós questionamos tantos projetos patrocinadores da morte de tantos irmãos e irmãs. Não podemos nos esquecer. Na paixão de Jesus é que nós compreendemos o que significa ser servo do projeto de Deus, ser servo da vontade de Deus, com total liberdade, como Jesus o foi. Um servo que foi capaz de desmontar os projetos humanos injustos de seu tempo e de conquistar a liberdade e a vida eterna. Nós, na Semana Santa, precisamos nos perguntar, nós que iniciamos com o Domingo de Ramos, o que significa aclamar Jesus com ramos nas mãos, não é? Reconhecê-lo como filho de Davi, como aquele que vem em nome do Senhor. Será que nós estamos dispostos a ir com ele até o fim, como verdadeiros discípulos, ouvintes dele, aprendizes com ele, ou de tantos modos como o povo, naquele domingo, naquele dia, o estamos abandonando e nos dispersando? Que nesta semana nós possamos meditar diante do crucificado, que nós possamos agradecer, gesto tão nobre, gesto misericordioso da parte de Deus no seu Filho Jesus, que Ele permite morrer na cruz por nós. Ele morreu porque Ele amou. Ele morreu não porque Deus o quis, Ele morreu dando provas de que a sua fidelidade era mais forte. E assim Ele nos conquistou a vida eterna, a reconciliação, a salvação. Bendita
a Santa Cruz. Bendito o lenho que nós vamos adorar na Sexta-feira Santa. A árvore da vida, a árvore onde todos nós podemos beber. Dela, a água que mata a nossa sede. O alimento que nos faz fazer o caminho. Porque, afinal de contas, o caminho de Jesus é o nosso caminho. O destino de Jesus é o nosso destino. Fazer a experiência da morte, ressuscitar e estar com Ele na glória. Que a Semana Santa nos ajude a viver tudo isso com muita fé, com muito amor, com muita oração. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.